Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para meditarmos acerca da palavra do Senhor. E o texto que eu escolhi foi o Salmo 1, numa meditação bem tranquila, bem rápida, bem básica, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mais uma vez eu quero deixar claro aqui que as minhas reflexões não são no sentido de me colocar como o Senhor da perfeição. É um absurdo um negócio desse. Ou de querer dar lição de moral para qualquer pessoa que seja. Muito pelo contrário. São reflexões que eu faço para a minha vida. São desafios que a palavra de Deus coloca para mim. E é justamente porque eu sou impactado por esses desafios, impactado por esses pensamentos, por essa reflexão, é que eu estou aqui compartilhando com os irmãos. E essa semana veio através do Salmo 1 que eu vou ler agora. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vivemos dias realmente complicados. Essa pandemia tem revelado posturas, tem revelado situações que talvez nunca fôssemos presenciar, não fosse a gravidade da situação que estamos vivendo. Quando eu olho para a sociedade brasileira como um todo, e aí agora me reportando um pouco mais especificamente àqueles que nos representam no poder, aqueles que nos representam no governo, é impressionante como vemos as manifestações desses governantes pensando somente em si mesmos e não pensando na população brasileira. Enquanto a sociedade brasileira sofre e em alguns lugares até agoniza devido à pandemia, vimos aí recentemente os deputados votando medidas para sua autoproteção contra o Supremo Tribunal Federal. Vemos exemplos de parlamentares, enquanto aí estão discutindo uma ajuda de R$300, R$250 em média para a população brasileira nesse tempo de crise, onde já somos 28 milhões de desempregados, parlamentares, num time perfeito, comprando aí mansões de R$6 milhões. E, enfim, se a gente for por esse caminho, muitos exemplos vão ressaltar aos nossos olhos. Mas eu comecei por esse caminho porque essas coisas, de certa forma, representam a nossa sociedade. Representam a forma de pensar das pessoas. São nas atitudes, e às vezes nem tanto nas macro-atitudes, mas nas pequenas atitudes, que nós vemos a falta de temor ao Senhor. O padrão do mundo é o padrão da vingança, é o padrão da justiça pelas próprias mãos, é a lei de Gerson. Os mais velhos sabem do que eu estou falando, do que é a lei de Gerson. Para quem não sabe o que é a lei de Gerson, é a lei que diz que eu quero me dar bem em tudo. Pesquisa aí depois sobre a lei de Gerson que vocês vão entender o que é isso. Mas essas são as coisas que nos cercam. Nós somos bombardeados sobre isso o tempo todo. Quando nós acessamos as mídias, acessamos a TV aberta, acessamos os canais de internet, nós vemos esses padrões ressaltando os nossos olhos também. De gente querendo se vingar, de gente querendo dar o troco, de gente querendo se dar bem em tudo, pisando sobre as pessoas, enfim. São tantos os padrões da sociedade, os padrões que nos cercam, aquilo que as pessoas consideram como verdade,
Essas horas que a gente para pensar por que aqueles que aceitam o Evangelho, por que aqueles que realmente lutam para viver o Evangelho de verdade, muitas vezes são perseguidos, muitas vezes são mal falados, porque a luz que o Evangelho emana, ela expõe esse lado podre do ser humano, esse lado feio do ser humano, ela coloca isso tudo à vista. Ela vai de encontro a essas coisas que são os padrões daqueles que não temem ao Senhor. E essa confrontação causa essa estranheza. Mas aquele que tem o Evangelho dentro de si, ele vai lutar para não sucumbir a esses padrões que o mundo nos impõe. O salmista é muito feliz nesses 2 primeiros versos. Né? Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que ouve essas coisas, vê essas coisas que acontecem ao seu redor, percebe essas coisas que são colocadas como justas, como corretas, mas que consegue se manter naquilo que é o padrão de Deus. O seu prazer, a sua alegria, a sua felicidade está em dizer não para essas coisas e andar segundo aquilo que o Senhor determina. Na sua lei medita de dia e de noite. O que isso quer dizer? Que a pessoa vai parar com tudo que faz e vai ficar lendo a palavra o dia inteiro? Não. Eu entendo esse na sua lei medita de dia e de noite o tempo todo as suas atitudes serão pautadas pela lei do Senhor. Serão pautadas por aquilo que o Senhor determina. E aí a gente para pensar, basicamente, o que é a lei do Senhor? O que é o que o Senhor determina para nós? Jesus Cristo deixou isso bem claro. Mateus capítulo 22, versos de 37 a 39, diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, igual a este, tem a mesma importância, está no mesmo nível, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A questão do amar a Deus não é tão difícil de entender. Entendemos Deus como o ser supremo, o ser superior, nós como suas criaturas, dependentes dele, e nos colocamos em submissão. Só que muitas vezes eu me pergunto se nós entendemos a questão do amor. Entendemos que obedecer ao Senhor não é tão somente ser justo, não é tão somente ser honesto, não é tão somente fazer as coisas certas, não é tão somente provocar a justiça, buscar a justiça, a frieza da justiça. Eu fico me perguntando se nós realmente conseguimos entender de que o amor a Deus, acima de tudo, se manifesta no amor. Muitas vezes nós ignoramos isso. Amar o próximo significa amar a Deus. Nós temos o Novo Testamento inteiro falando sobre isso e nós muitas vezes ignoramos. Nós somos ávidos em querer fazer justiça. Nós somos ávidos em querer corrigir as coisas, em acertar os problemas de uma forma fria, de uma forma muitas vezes mesquinha. E nós estamos ali, no afã de resolver as coisas, olhar simplesmente para situações, para a coisa que nos cerca, como se a coisa fosse mais importante, mas a coisa, as coisas, os números, as situações não são o mais importante. O mais importante são as pessoas. E ignorar isso é ignorar a lei do Senhor. Então não adianta você ser uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que vai à igreja, que é professor de EBD, que é diácono, que é músico, que toca lá na frente, que canta lá na frente, que prega. Não adianta nada se você não demonstra amor na sua vida pelas pessoas. Não adianta. O primeiro texto que fala sobre isso, que me vem à mente, é Romanos, capítulo 12, verso 9, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Paulo está falando isso para a igreja. O amor seja sem hipocrisia. Paulo está dizendo isso para crentes. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Gente, Paulo não ia dizer isso para a igreja se ele não soubesse que isso acontece. Ou seja, pessoas que agem com cara de santo, pessoas que tomam atitudes
sabe, dizendo que estão fazendo pelo bem maior, pessoas que disfarçam, querendo demonstrar piedade, pessoas que querem demonstrar um amor que na verdade não existe no seu coração. Não existe no seu coração perdão, não existe no seu coração misericórdia, não existe no seu coração empatia, ou seja, você não se coloca no lugar do outro, você não para pensar no sofrimento do outro, você não para pensar nas consequências que sua atitude pode provocar na vida do outro. Isso é um amor hipócrita, e Paulo está dizendo isso para a igreja em Roma. Paulo está dizendo isso para crentes, e Paulo está dizendo isso para nós hoje. O seu amor não pode ser hipócrita. O seu amor não pode ser fingido. E aí o próprio Paulo vai dizer, completando isso agora para a igreja em Coríntios, o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu vou ser como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Símbolo é prato. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ou seja, ainda que eu seja um pregador, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, saiba tudo de Bíblia, tenha todo o conhecimento, ainda que eu seja um cara de fé, que eu tenha tamanha fé a ponto de fazer as coisas mudarem, de fazer os montes se transportarem, se eu não tiver amor, eu não sou nada. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ou seja, ainda que eu faça caridade, ainda que eu me preocupe com aqueles que estão lá fora, sofrendo da violência social e tudo mais, essa questão toda, se eu não tiver amor de verdade dentro do meu coração, nada disso adianta. Será que a gente para pensar de verdade nessas coisas? Isso é um desafio para nós. Isso é a Bíblia dizendo claramente para a gente: evangelho é, acima de tudo, amor. Você ainda não está convencido disso? Então Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 3, versos de 12 a 14, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, compaixão é misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Suportem-se aqui é nos dois sentidos mesmo. É no sentido de ser suporte, de ser apoio, mas também de tolerar, de suportar, de aguentar. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, acima de tudo, acima de qualquer coisa, esteja o amor. Se o amor não estiver acima da justiça, se o amor não estiver acima da frieza, se o amor não estiver acima daquilo que você considera como certo e errado, você tem um problema como crente. Eu tenho um problema como crente. Nós temos um problema como seguidores de Cristo. Pedro vai reafirmar ainda mais isso que Paulo está dizendo no capítulo 4, 1 Pedro 4, verso 8. Acima de tudo, a expressão que Pedro usa, a mesma de Paulo. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Mas, Douglas, se alguém pecar dentro da igreja, a gente vai aceitar o pecado da pessoa? Não, não é isso que eu estou falando. Mas existem muitas formas diferentes de se lidar com uma pessoa que comete um erro, que comete um pecado. Muitas vezes, nós, como seres humanos, o que nós queremos é aplicar a justiça. O que queremos é aplicar a punição. O que queremos é a vingança. Só que esse não é o padrão bíblico. Esse não é o padrão da graça de Cristo. Esse não é o padrão do Novo Testamento. E nós vivemos de acordo com a graça, nós vivemos segundo a graça. O Evangelho é, acima de tudo, o amor em ação. Não aceitar isso, não viver isso, não é viver um Evangelho de verdade. E João deixa isso muito claro, 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, no amor está a misericórdia.
No amor está o perdão. No amor está a bondade, a humildade. No amor estão todas essas coisas. Então, meditar na lei do Senhor e na sua lei, ter prazer, meditar na lei dia e noite, não é só viver pela frieza da letra, mas é colocar o amor de Deus em prática. E isso é um grande desafio para todos nós. O salmista ele continua dizendo que aquele que coloca essa lei do Senhor em prática, de amar a Deus sobre todas as coisas, mas também, semelhantemente, na mesma direção, na mesma importância, ama o próximo como a si mesmo, essa pessoa é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então quer dizer que aquele que é cumpridor da palavra, ele não vai errar jamais, ele não vai falhar nunca, ele não vai ter problemas nunca? Claro que não é isso. Eu vejo esse verso 3 aqui como Davi dizendo no geral, no sentido que você vai passar por problemas sim, você vai cometer erros sim, você vai ter dificuldades no caminho sim, mas lá no fim, se você lutar, se você porfiar, se você estiver ali firme com o Senhor, o resultado disso tudo será que você se tornará uma pessoa bem-sucedida. Você será uma bênção, você vai frutificar para o Senhor, como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Ao nosso redor pode ter a sequidão que for, da maldade, da falta de temor a Deus, da falta de amor às pessoas, mas você que observa a lei do Senhor, você que anda segundo a graça do Senhor, você será esse que vai frutificar e trará vida e trará bênção àqueles que estão ao seu redor. E aí no verso 4 ele vem dizendo, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Eles podem aparentar sucesso, eles podem aparentar terem uma vida tranquila ou uma vida bem-sucedida, mas que com o passar do tempo, isso tudo vai se dispersar. Nada disso vai ficar, nada disso vai fazer diferença, porque quando estiverem diante do Senhor e as suas obras foram colocadas diante do Senhor, nada disso surtirá qualquer efeito. E aí ele conclui dizendo, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que eu queria passar para os irmãos. Do como é importante, nesse mar de conceitos e de posturas, de pessoas e de sistemas que vivem longe do Senhor nos cercam, e da importância que temos de sermos firmes no temor ao Senhor e nos afastarmos desse conselho dos ímpios, dessa roda de escarnecedores, e termos o nosso prazer na lei do Senhor, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também demonstrar amor pelas pessoas. Entender que pessoas são mais importantes do que coisas, e de que devemos amá-las como Cristo nos amou. E de que dessa forma seremos bênçãos, seremos como árvores plantadas junto às águas, numa realidade de sequidão, onde tudo ao nosso redor, as atitudes que existem ao nosso redor, daqueles que não temem ao Senhor, são atitudes que são comparadas como palha que o vento espalha. Nós ali seremos como uma árvore frondosa, que dá o seu fruto na estação própria, abençoando, levando vida, levando a mensagem do temor ao Senhor àqueles que não têm esse temor. Esse é o grande desafio para a minha vida. E eu compartilho esse desafio com vocês também. Que sejamos esses bem-aventurados do Senhor, esses felizes no Senhor, que temem a Deus e de que entendem o que é meditar na sua lei de dia e de noite. Que Deus assim nos abençoe.